Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos falar um pouquinho da DNV, tá? Nos últimos dias a gente tem recebido um pedido então do Vigilância Epidemiológica para reforçar com vocês a importância da DNV, tá? Aqui no hospital, quem fazia o preenchimento da DNV era o pessoal da internação, tá? E a gente mudou isso nas últimas semanas em função do preenchimento que não estava acontecendo da forma correta, tá? Então, assim, a declaração de nascido vivo, a DNV que a gente chama, ele é um documento de suma importância para fazer o registro da criança, tá? Ele é um documento, então, que vai servir como base de dados e vai ser registrado lá no SINASC, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, tá? Qual o objetivo da DNV? Por que a DNV serve? Ela serve para coleta de dados, tá? Ela serve para base de cálculos estatísticos, de quantos nascidos vivos a gente teve no ano, quantos a gente teve no Rio Grande do Sul. E isso serve tanto para os municípios também, para repasse de verbas, tá? Tanto quanto a gente... o mesmo ocorre quando a gente tem um óbito de alguma criança, alguma coisa assim, dentro de tantos óbitos tem uma faixa ali de diferença, o município deixa de receber verba em função disso, por isso que a gente sempre faz a investigação e colhe esses dados. De caráter jurídico, então ele é um documento hábil para lavratura pelos cartórios, tá? É indispensável para o registro do recém-nascido. A emissão ela é obrigatória pelo hospital, tá? Deve ser feita então por profissional de saúde responsável pelo acompanhamento da gestação, do parto ou do recém-nascido, inscrito no CNES, então, ou no respectivo conselho de classe. Então, pode ser preenchido tanto pelo médico como pelo obstetra, pela enfermeira, pelo técnico de enfermagem, alguém que esteja ali e que auxiliou no recebimento desse recém-nascido, tá? Ou que fez o acompanhamento da gestação. A DNV, então, ela deve ser emitida para todo nascimento com vida, independente da idade gestacional, da duração da gestação, do peso e da estatura do recém-nascido. No Hospital Ouro Branco, então, a gente trabalha com 3 vias da DNV, tá? Ela vem pela Secretaria Municipal de Saúde, é dispensada lá em cima no setor de internação e eles deixam, então, quando vai terminando as DNVs, eles fazem a entrega ali no bloco, as gurias do bloco sinalizam e o pessoal traz a DNV, então, tá? A gente tem 3 vias, tá? Tem essa via branca aqui, que é uma via, a gente vai preencher, então, e ela vai copiar para as demais, e essa via branca fica aqui no hospital até receber alta, depois fica recolhida na Secretaria Municipal de Saúde, tá? Aí depois a gente tem essa via amarelinha aqui, tá? Que ela é utilizada pelo responsável legal para fazer a certidão no cartório, tá? E o cartório, então, é quem arquiva a segunda via, que fica com a segunda via. E a terceira via é essa via rosinha, então, que fica com nós aqui no hospital e fica no prontuário da paciente, tá? A gente precisa ter alguns cuidados, então, para preencher a DNV. Precisa ter a escrita legível, tá? Preferencialmente de caneta azul ou preta, dando preferência entre as duas para caneta azul. Sem rasuras, sem emendas, tá? Se precisar, tem que fazer uma correção, alguma coisa do tipo, não riscar, tá? A gente vai ressaltar, vai repetir, escrevendo de novo, de forma legível e assinando novamente ao lado. Se não tiver... errou muita coisa. A gente teve um caso que foi trazido pela Vigilância Epidemiológica, que teve uma DNV que foi toda riscada, que foi, né, por cima do nome do neném foi feito um traço, porque o nome do recém-nascido estava incorreto, os dados dos pais, da parturiente estavam incorretos, então, nesse caso, ela deveria ter sido anulada, tá? Se é anulada, depois a gente faz uma outra, daí com os dados corretos, tá? Evitar deixar campos em brancos ou marcar como ignorado. Lembrem que vocês estão de frente com o paciente, nada melhor do que coletar os dados ali com ele, tá?
No nome do recém-nascido, então, o nome do recém-nascido ele deve ser preenchido conforme for declarado pela parturiente, pelos pais do recém-nascido, tá? Sem abreviatura. Então, se tiver nome do meio, a gente não pode abreviar. Caso não tenha um nome definido ainda, mas se eles não sabem o nome do neném ainda, tá? Ou deixa em branco, ou a gente pode colocar um nome provisório, tá? É necessário informar os responsáveis pelo recém-nascido que não constará no registro civil, mesmo que seja diferente do que constar na DNV. Por exemplo, assim, na DNV consta que o nome vai ser Jéssica, e lá no registro civil vai estar como se for Gabriela, só que os pais ainda estavam indecisos, tá? Então lá no registro civil é que vai constar o nome correto da criança, do recém-nascido, tá? Cuidar. E nesses casos assim, o cartório ele não deve recusar ou devolver a DNV, tá? Não se deve registrar 24 horas ou ter atenção, assim, o nenê nasceu às 13 horas e vai marcar lá a 1 hora, tem que ter atenção para duplicidade ali. Se for o nenê nasceu ou às 23h59 da noite ou 00, sabe? Meia-noite. Não vai botar 24 horas lá, tá? Outro ponto a ser preenchido. E aí tem os pontos para ser preenchido, tá? Eu vou deixar uma folhinha, uma colinha dentro do livro da DNV, na capa, tá? E ali consta os itens que a gente precisa preencher, tá? Dentro desses itens que a gente precisa preencher, tem uma parte aqui embaixo que diz dos códigos do município. Essa colinha a Grace fez, então ela já colocou os códigos dos municípios que a gente mais atende. Por exemplo, tem de Teutônia, Paverama, tem de Poço das Antas, Westfália, Taquari e Bom Retiro. Então já tem os códigos ali, tá? Eu vou deixar aqui na capa pra gente colocar lá, tá? Daí é uma colinha que serve. No caso, aí a gente tem que marcar ali o sexo do recém-nascido, tá? Só vai marcar ignorado nos casos especiais, como se tiver a genitália indefinida ou hermafroditismo, tá? Que nesse caso é uma anomalia congênita, e depois tem que se atentar para preencher lá embaixo como anomalia congênita, tá? No caso de raça e cor, não pode marcar ignorado e sempre perguntar aos pais, e qual a cor a gente vai colocar para o recém-nascido? E eles que vão estabelecer a cor do recém-nascido, se vai ser branca, parda, negra, tá? Então não é a gente que decide, não é o profissional de saúde que vai decidir que cor que é o recém-nascido. E ali tem uma parte que pede o responsável legal, tá? Responsável legal ou nome do pai, normalmente vai o nome do pai, tá? Mas se não quiser declarar o pai, pode deixar em branco, isso não tem problema nenhum, não é obrigatório, tá? O representante legal, então, seria a pessoa designada pela justiça para cuidar dos interesses de outro, tá? Na norma jurídica confere poder, então, para administrar bens alheios, como o pai em relação aos filhos menores daí, tá? E ali embaixo tem uma parte que preenche assim, gestações anteriores, que é o histórico gestacional. No histórico gestacional, por exemplo, assim, número de gestações anteriores. Se tiver nenhum, vai colocar 00, tá? Se for ignorado, vai colocar 2 traços, tá? Por exemplo, assim, não sabe quantos partos vaginais teve, sei lá, e aí vai colocar só 2 tracinhos, tá? Na data da última menstruação, se for colocada como, se for ignorada, tipo assim, não sabe a data da última menstruação, deixa em branco, não preenche daí, tá? E em casos de gemelares, a gente utiliza uma DNV para cada fruto da gestação, então, tá? O que é importante a gente saber, então? Os dados para preencher, tá? Então, aqui em cima tem o número da declaração de nascido vivo, vai colocar o nome do recém-nascido, o nome da mãe, os dados, o local onde ocorreu o parto,
que mais? A escolaridade que tem que preencher, a ocupação habitual, então vai colocar ali se, é empresária, tá? Empresária de quê? Vendedora de cosméticos, calçadista, tá? Mas calçadista trabalha em quê? Serviços gerais, sabe? Não pode botar muito geral, assim, tem que especificar. Por exemplo, assim, eu sou advogada, tá? Advogada de quê? Criminalista, trabalhista. Eu sou enfermeira obstetra, sabe? Quanto mais detalhado, melhor. E o endereço, e aí do ladinho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui, por exemplo, tem, identificação do recém-nascido. Então, esses quadradinhos aqui vão ser específicos do recém-nascido. Local de ocorrência do parto. Então, assim, vai colocar onde ocorreu o parto. Aqui são as identificações da mãe. Aqui são as identificações do pai. A gestação e do parto, que são o histórico, quantas gestações teve, data da última menstruação, se tem alguma anomalia congênita, e aqui vai ser os dados de quem preencheu, tá? Normalmente, o Dr. Luiz Machello já deixa preenchido, tá? A parte ali da mãe e da gestação e parto, mas nos demais a gente tem que estar preenchendo. Então, assim, o que eles nos questionaram também? De não ter 3, 4 caligrafias diferentes para preencher o documento. Então, vai chegar lá em cima na internação e já vai estar preenchido, bem tranquilo, não vai ter problema nenhum, a gente tem acesso aos dados agora, certo? Eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. As informações que a gente usou, então, para esclarecer para vocês o preenchimento da declaração de nascido vivo é o manual do Ministério da Saúde, tá lá, só procurar lá, e como preencher a DNV é o primeiro linkzinho ali que aparecer, tá? A gente está à disposição em casos de dúvida, tá? Precisar é só entrar em contato, tá bom? Obrigada!